Paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, desde agora e para sempre. Amados, nós estamos iniciando a nossa live. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de nós estarmos aqui por mais uma vez. Sabemos que nem todos têm a mesma oportunidade. Sabemos que muitos não tiveram oportunidade nem de amanhecer no dia de hoje. Quantos, com essa pandemia, com esse Covid, anoitece bom e já amanhece muitas vezes em óbito. Outra vez amanhece entubado, a família desesperada. Então eu acredito que cada momento, cada minuto que nós vivemos da nossa vida, devemos agradecer a Deus. Os irmãos que estão saúde, que estão trabalhando, outros às vezes estão desempregados, mas tem uma projeção de esperança que possa, a hora que aparecer o trabalho, estar bem fisicamente para trabalhar. E hoje, quem vai ministrar a palavra para nós vai ser a minha mulher, a professora Silvane Alves. Ela vai palavra para nós. E antes eu quero fazer os agradecimentos. Costuma a Silvane fazer, mas como ela vai ministrar a palavra, eu quero fazer os agradecimentos. Agradeço desde já, de coração mesmo, pelos nossos amados que estão conosco ao vivo. E aqueles que não têm oportunidade de estar conosco ao vivo, também nós agradecemos pelas visualizações, às vezes até surpreendente ao nosso trabalho. Agradecemos pelo carinho que vocês têm por nós. E pode ter certeza, nós também temos um carinho imenso por cada um de vocês. Nós oramos por cada um, não sabemos o nome, não sabemos muitas vezes aonde mora, mas nós oramos por cada um que faz parte do nosso trabalho, que compartilha do nosso trabalho, para que Deus venha prosperar na vida de todos, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui também ao nosso amigo Edson, aqui de Juara, no Mato Grosso, um profissional na área de comunicação, fotografias, né? E ele é do Estúdio Digital Produções. Também queremos agradecer a loja Soberana, agradecer a loja Mais Modas e também a Ideia Fix. A Ideia Fix, ela faz brindes, impressão de xericos, enfim, uma infinidade de trabalho. Essas pessoas são de Juara, no Mato Grosso, onde nós residimos. E aqui nós vamos receber, então, com muito carinho, a professora Silvane Alves, que vai ministrar a palavra para nós nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de cumprimentar a todos, que Deus esteja nos abençoando, para que tudo que a gente venha falar aqui, que o Espírito Santo nos conceda a graça de estar falando, para que todos possam entender aquilo que a gente vai falar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos jovens. E assim, essa geração, os nossos jovens, uma geração que não tem estrutura para vencer os obstáculos.
E aí eu te pergunto, será que nós estamos preparando nossos jovens para vencer esses obstáculos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes de eu entrar diretamente nesse assunto, eu vou ler um pouquinho aqui, vou ler a nossa Bíblia em Efésios capítulo 6. Como nós vamos falar dos jovens, nós vamos falar um pouco, ler sobre isso. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, que isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá e vivas muito tempo sobre a terra. Então, assim, é honrar o pai e a mãe. Os nossos jovens, como nossos jovens hoje estão? Então, que é nossos jovens, nossa juventude, esse é um período repleto de mudanças significativas no corpo e na mente dos jovens, interferindo em áreas importantes, como no desempenho escolar e na convivência social. Por isso, que a inteligência emocional é fundamental para que os jovens consigam lidar com a diversidade de sentimentos comuns na adolescência. A gente sabe que a adolescência é uma fase bem difícil para os nossos jovens, porque é um momento de transformação. Eles não são mais crianças e não são adultos. Então, eles entram num conflito. Eles não podem fazer uma coisa porque não são mais criança. Não podem fazer outras porque não são adultos. Então, eles entram em conflito. E uma das formas, né, de que a gente consegue ajudar esse jovem é potencializar a inteligência emocional. Não é fácil potencializar isso. É muito importante que o jovem tenha o suporte da família e dos educadores nesse momento de transição. Além disso, crianças que aprendem a lidar com as emoções ainda na infância têm mais chance de se tornarem adolescentes que entendem e lidam bem com seus sentimentos. Então, assim, os pais precisam estar atentos a esse transição entre o deixar de ser criança e o se tornar adultos. Mas assim, então eles não são mais crianças e não são adultos. Então é essa fase da adolescência que os pais têm que estar atentos, cuidando da potencializar a inteligência emocional. Mas o que é a inteligência emocional? Podemos dizer que essa habilidade está relacionada com a capacidade que a pessoa tem de conhecer seus diferentes sentimentos e aprender a lidar com essas emoções que surgem em situações diversas. Então, a inteligência emocional é ele aprender a lidar com as emoções. Outro ponto está relacionado com o compreender as emoções das pessoas ao seu redor. Para chegar ao desenvolvimento dessa habilidade, é preciso ter bem estabelecidos os pilares da consciência social, autocontrole e consciência. Então, a inteligência emocional é o momento, é o que ele precisa para ele ter esse autocontrole, já que é um momento de transição, então tem que ser trabalhado isso nessa criança para ele ter esse autocontrole. Dá água para mim aqui. Me desculpem aí, eu vou tomar uma aguinha, gente, para continuar, porque minha garganta hoje não tá boa, não. Seu Rony está um pouco gripado. Então, né? A umidade do ar, a umidade do clima, nossa, aqui no Mato Grosso está muito seco, pessoal. Já faz meses, né, que não chove mais. O autocontrole e a autoconsciência permite que o indivíduo tome decisões responsáveis e conscientes, de forma a conseguir estabelecer relações sociais saudáveis e duradouras. Então, é nesse momento, nessa transição,
que os pais e os educadores precisam trabalhar essa inteligência emocional para a criança ter uma relação saudável e duradoura, né, com os amigos, com a família. E como que a gente ajuda os filhos a lidar com esses sentimentos na adolescência? Ele é um processo que a gente precisa começar desde criança, lá na infância mesmo, desde criança. Quando a criança começa a demonstrar insatisfação ou ser contrariado, é nesse momento que a gente tem que trabalhar isso nele, mostrar para ele, né, como ele lidar com isso. Tanto na infância e na adolescência, o acolhimento dos pais é fundamental para o filho aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Então, a criança está fazendo birra, não adianta você ir lá e bater nela, por exemplo. Não, você tem que sentar, você tem que acalmar essa criança. Porque se você brigar com ela, ela vai ficar pior, ela vai fazer mais birra, vai chorar mais, vai gritar mais. Então, assim, tem que acalmar a criança. E a mesma coisa o adolescente, às vezes ele tá todo rebelde, não quer fazer, acha que já é um adulto e ainda, então ele tá todo rebelde, não adianta você ir lá e brigar com ele. Você tem que sentar e conversar com ele. Ô, Silvana, complementando a sua palavra aí, eu vejo na questão da criança também, não pode bater, mas também não pode ir lá e dar um doce para a criança levantar, dar uma balinha, dar um brinquedo para ele levantar, fazer aquela barganha, né? Os pais ou responsáveis, né? A gente fala bastante na questão dos responsáveis, que muitas vezes a criança é criada com avô, com avó, com tio, esses também são os responsáveis que têm o mesmo carinho e cuidado que os pais. E nesse caso, eu vejo o seguinte, os pais ou responsáveis precisam se impor a sua autoridade sobre o filho. Dói, né? Dói muitas vezes, nós temos nossas filhas e nós sabemos disso. Muitas vezes a gente cobra das nossas filhas, falando eu e Silvane, nós cobramos das nossas filhas, e eu, por exemplo, que sou bastante chorão, já dei umas imprensadas na minha filha, assim, de conversa, e impor autoridade com ela, e depois eu ir e chorar, você entende? Coração partido, mas para quê? Para o melhor dela, para o bem dela, né? Portanto, a gente tem uma experiência grande aí, o quanto a minha filha desenvolveu emocionalmente falando, e de um ano que ela ficou morando com a gente aqui, e graças a Deus, hoje ela tem uma cabeça diferente. Ela voltou para a casa da mãe dela, onde ela mora, mas ela tem uma cabeça totalmente diferente, e até o profissionalismo dela melhorou. Então a família, ela precisa impor essa autoridade aí e mostrar, fazer o que a Silvana está falando. Conversar é bom, o melhor remédio é o diálogo, mas você tem que ter um diálogo sugestivo, né? Você tem que ter para ele uma criatividade ali, aonde mostra que o melhor que o filho ou a filha tem a fazer é o que os pais ou responsáveis estão dizendo. Que aquele caminho que eles estão seguindo, muitas vezes, não é o melhor para eles, né? E nos últimos anos, nós, que eu digo nós pais, não preparamos o jovem para lidar com as perdas. De alguma maneira, a sociedade e a família mudaram o seu discurso e sua forma de lidar com os filhos, protegendo eles de frustrações o máximo que era possível, ou dividindo essa carga em uma espécie de companheirismo. Muitas vezes, o que acontece? A gente sai cedo para trabalhar, chega à tarde, então a gente quer poupar nossos filhos de muita coisa. Então,
para suprir a ausência da gente, protegendo o filho. Isso para eles não é bom. Por quê? Porque a gente não prepara ele para entender. Às vezes ele quer alguma coisa e a gente, para suprir a ausência do dia, a gente acaba abrindo, dando aquilo que ele quer. Porque a gente cede a eles. Então, assim, isso não prepara os nossos filhos para a vida. Por quê? Porque ele imagina assim que eu quero comemorar, minha mãe me dá o que eu quero. Porque ela fica o dia fora, então uma maneira de suprir a coisa. Só que isso isso não quer dizer pro meu filho, não. Às vezes a criança precisa ouvir um não, porque isso vai fazer com que ela se prepare. Essa proteção fez com que os jovens se tornassem mais frágeis para o mercado de trabalho. Ele entra nesse mundo qualificado em termos acadêmicos, mas não tem muita casca, quer dizer, cicatriz, que dê força para suportar a realidade da consequência. O jovem espera que o mundo corporativo trabalhe a favor dele, ou que os gestores ajam como os pais, dividindo a responsabilidade, protegendo e dando benefício antes das consequências. Só que a vida real funciona diferente. Aqui você banca as consequências para então receber os benefícios. E aí, a partir do momento que você dá tudo que o seu filho quer para suprir a sua ausência, você não está preparando o seu filho. Ah, mas eu vou dar a melhor faculdade para o meu filho. Você preparou ele acadêmico. Ele tem lá um nível superior, é isso que eu vou fazer para o meu filho. Só que você não está ensinando ele a receber um não, que no mercado de trabalho tem muito disso. Porque dentro de uma empresa, você não tem tudo que você quer na hora que você quer. Então, você entra no mercado de trabalho bem qualificado, mas você não sabe perder, você não sabe ouvir um não, porque você não teve isso, você teve tudo o que você sempre quis na sua mão. E aí você não consegue progredir no mercado de trabalho, porque lá tem muitos nãos, você ouve muita coisa negativa. Como você não teve esse lado, você não ouviu da sua família, dos seus pais, um não. E aí, quando você chega lá no mercado de trabalho? Como lidar com isso? Seu Juan, interrompendo mais uma vez, mas você mexeu um assunto bacana aí sobre o mercado de trabalho. A gente vê uma dificuldade muito grande nos jovens, e até de pessoas com até meia idade aí, 30 anos mais ou menos, que se o chefe reclama para ele ou pede que precisa melhorar alguma coisa, não gosta, né? Muitos até perdem o emprego, sabia? Perdem o emprego por mínima coisa, só porque o chefe chegou ali e disse, olha, isso aqui não está certo, você vai ter que desmanchar, fazer de novo, ou então você chegou atrasado, precisa chegar mais cedo. Ah, porque eu não levo desaforo para casa, nem minha mãe fala assim comigo, nem meu pai fala assim comigo, e eu não vou tolerar isso aí. Gente, eu vou confessar para vocês que isso aí são coisas que aconteceu comigo, tá? Bem pouco assim, mas aconteceu. Por quê? Meus pais, igual eu já falei um monte de vezes, e vou repetir. Meu pai, ele quebrava a gente no porrete, mas não era conversado. Era pá, e soltava para lá, a gente saía meio tonto, sem saber o que estava acontecendo. E pronto, ficava por isso mesmo. Até porque o coitado também não tinha tanta instrução assim. E é muito importante os pais ou responsáveis a preparar esse adolescente, esse jovem para o mercado de trabalho. Quando eu estou em sala de aula, acredito que a Silvana também fala isso, quando eu estou em sala de aula, eu tenho uma roda de conversa, viu, Silvana? Que ela, no início da aula, todos os dias, e eu falo sobre economizar, eu falo sobre cuidar do material de escola, o custo que tem o material para os pais, quanto custa esse aluno ou o filho custa para os pais para poder manter ele na escola. Eu falo sobre o mercado de trabalho, né, o que o funcionário precisa
fazer para poder agradar o patrão, não precisa tá lá, com perdão da palavra, aí puxando o saco, tá entendendo? Faz a sua parte, trabalha, cumpre a carga horária certinho, produz, né? A gente vai até fazer uma live sobre essa questão, não falando diretamente dos jovens, mas abrangindo aí toda a área de trabalho aí, todo ser humano aí que trabalha, sobre essa questão da empresa e o ser humano. Mas isso aí deixa mais detalhado para a próxima. E aí, Silvano, o que acontece? O jovem chega lá, não tem esse conhecimento que precisa produzir, precisa ouvir o seu chefe, precisa ouvir seu superior, que esse jovem é um subordinado ali naquela empresa, e quando ele recebe alguma reclamação, só recebeu elogio. Sabia disso? Só recebeu elogio até aí. Ele nunca recebeu um não. Tudo que ele quis. Ah, eu quero um celular de 2, 3 mil. Vai lá, parcela, perder de vista, mas dá aquele celular. Muitas vezes os pais deixam de comprar para os pais. Parece que eu estou tomando a live sua, mas não. Deixa de comprar para os pais para comprar para os filhos, tá? Passam necessidade e aí não sabe. O filho ele precisa ouvir o não. Meu filho, não é hora de fazer isso. Não posso fazer. Pode espernear, pode chorar, pode fazer acontecer. Não pode, não pode. Pronto, é o que eu falei ali há pouca hora. Nem que o coração parte no meio. Segura para não cair os pedaços e a junta, passa um paninho ali, segura de novo que ele vai emendar e você vai sorrir, os pais vão sorrir no futuro com esse filho, tá? Agora, dificilmente uma criança que é criada mimada, né? Que é criada mimada com tudo que quer nas mãos, não sabe o preço que custa nada, não sabe nem o preço que custa a camisa que veste, dificilmente ele vai te trazer alegria no futuro, tá? Porque o dia que você não conseguir dar para ele uma moto, um carro, uma casa ou uma viagem caríssima, que você tiver que falar um não por força maior, esse filho, ele vai fazer besteira. Ele vai fazer besteira. Me desculpa do que eu estou dizendo, mas não dá para a gente ficar em meias palavras, né? Nós não queremos ofender ninguém, queremos aqui ajudar. São visões que a gente tem e inúmeras pesquisas que a gente faz, né, Silvana?